Salve, salve, artistas! Hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre essa obra aqui que eu produzi. O nome dessa obra se chama A Mulher que se Afogou nas Próprias Lágrimas. Nessa obra eu estudei um pouco mais sobre as técnicas da pintura, exclusivamente da pintura a óleo. Ela foi um estudo realizado para a Faculdade de Belas Artes que eu faço. Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi nessa pintura que eu consegui compreender um pouco mais sobre o que é imprimatura, o que é empastamento, como que devemos preparar uma tela para que a gente possa pintar. E é justamente hoje que eu vou explicar para vocês um pouco sobre esses processos. Bom, no início de tudo, antes da gente começar a pintar de fato, a gente precisa de alguns materiais para preparar o suporte da onde a gente vai começar a pintar. Então, eu separei uma madeira simples, normal, um MDF padrão, para ser a minha base, o meu suporte. Depois eu separei um tecido cru, que é tecido normal, onde a gente encontra em qualquer loja que venda diversos tipos de tecido, ou até mesmo em materiais de construção. Aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, eu consigo encontrar também em materiais de construção. E aí o tecido ele é cru. Para que a gente possa pintar, a gente precisa preparar esse tecido. Bom, com cola e diluir com água essa cola, a gente consegue estar preparando esse tecido. Então eu preciso pegar um pouco de cola, colocar água, pegar um pincel maior, que a gente chama de trincha, molhar esse pincel na cola com água e passar nesse tecido cru. Eu vou passando várias vezes até pegar o tecido e colar no suporte. Depois eu vou dar mais uma demão com a cola e com a água no tecido já colado no suporte. Vou esperar de um dia para o outro para a cola secar bem e para o tecido ele se fixar bastante nesse suporte. Depois disso, eu preciso de uma tinta branca PVA e cola com água de novo. Vou misturar os dois e vou fazer a minha terceira camada, agora com o tecido colado na superfície da madeira. Vou passar de uma a duas demãos de tinta PVA branca, junto com cola, na superfície do tecido. E de novo, vou esperar uns um dia às vezes, ou uma, 2 horas. Bom, depois de toda essa preparação seca, eu vou fazer agora, de fato, a minha pintura. Mas antes de eu desenhar como desenhistas normal desenha, eu preciso preparar a tonalidade base do meu desenho, da minha pintura. Essa tonalidade base, ela vai ficar entre um marrom, ela vai ficar entre um amarelo ocre, que isso é uma técnica que a gente chama de imprimatura. A cor base, a cor média, a gente vai dar em toda a tela. Em toda a tela, a gente vai dar esse marrom claro, mais ou menos, um marrom mais avermelhado, por aí. A gente vai pintar na tela toda isso, mas bem aguado, não precisa ser empastando com a tinta pura. É um pouquinho de tinta com bastante dissolvente, que no caso, por ser óleo, é água rás. E aí eu pinto na tela toda. Depois de seco, aí eu vou pegar, pode ser um lápis, grafite normal, ou pode ser até um carvão. Às vezes o carvão é até melhor, porque ele consegue sair à medida que a gente vai pintando. O lápis ele é um pouco difícil, ele pode ficar um pouco manchado. Mas como eu não tinha carvão, eu tive que desenhar com lápis mesmo. Em certas medidas ele dá uma manchadinha. Aí, se for produzir, tem que tomar cuidado com isso. Depois
é pegar o lápis e desenhar a estrutura base do nosso desenho. Que no caso, a estrutura base a gente chama de esboço. As primeiras linhas que vão dar formas. Depois das primeiras linhas que a gente dá forma, a gente começa a produzir as bases das cores. Como por exemplo, vou pegar aqui. Bom, com uma tonalidade marrom, eu vou trabalhar as sombras do desenho. Por exemplo, se a gente analisar essa área aqui, ó, da personagem, ela é um tanto mais escura. Essas áreas aqui, ó, da personagem, é um tanto mais escuras. Então, eu vou exatamente começar por essas áreas aqui, ó, que são as mais escuras da pintura. Isso vai dar contraste na pintura. Vai já facilitar na hora que depois eu vou fazer as áreas claras. Então, eu vou começar pelas áreas mais escuras do desenho. Inicialmente, eu estou trabalhando o contraste de tonalidade. Então, eu vou estar usando tonalidades de marrom, marrom avermelhado e um amarelo ocre, para que eu consiga trabalhar nos contrastes de tonalidade. Eu ainda não estou fazendo a cor propriamente dita, como o azul ou o amarelo. Eu vou estar trabalhando os contrastes de tonalidades dos marrons, do amarelo ocre, do marrom avermelhado e do marrom. E aí eu já vou jogando e lançando mão da onde vai ser a minha parte mais escura, aonde vai ser a minha área mais clara. Nessa etapa dos contrastes tonais, eu já estou ali, ó, sintetizando aonde vai estar cada área. Inicialmente, a pintura ela vai ficar monocromática. Então, ela vai ser feita só de uma cor só. Depois que eu tenho toda a estrutura tonal, todos os contrastes de claro e de escuro, eu começo a fazer as cores de fato. Então, depois que eu fiz todos os contrastes tonais, aí foi quando eu comecei a fazer, por exemplo, a água. Essa superfície aqui, ó, da água, onde eu utilizei o azul, eu fiz um contraste de violeta, tipo, nessa área aqui, ó, que eu quis dar uma profundidade maior, eu misturei o azul com o roxo, o vermelho e o azul para dar um roxo mais concentrado. Então, foi aqui, ó, porque eu queria dar um contraste maior, uma profundidade, eu utilizei esses tons mais frios, esses tons mais densos. Mesma coisa aconteceu aqui, ó, nessa área do céu. Diferente dessa parte aqui, ó, que está na nossa frente. Então eu não queria deixar algo muito contraste, muito profundo, então só misturando o azul com o branco, eu já dei essas tonalidades aqui mais claras. Na personagem em si, eu queria fazer ela como se fosse um personagem místico, sabe? Um personagem um pouco fora da realidade. Então eu quis deixar ela mais nessa cor irreal, né? Como se fosse uma estátua, como se ela tivesse paralisada ali. E as cores aqui, ó, do céu, eu quis dar como se o sol ele tivesse se pondo, como se a noite tivesse vindo e ela, à medida que a noite fosse caindo, ela estaria se afogando nas próprias lágrimas que ela estivesse jorrando, né? É como se fosse. Eu fui produzindo essa pintura como se fosse uma pintura mais surrealista, sabe? Uma pintura mais imaginária. Eu imaginei uma situação e fui pintando ela. Eu imaginei uma personagem e essa personagem se debulhando em lágrimas e se afogando nas próprias lágrimas. Foi assim então que eu consegui produzir essa obra aqui. E como eu já falei para vocês, se chama A Mulher que se Afogou nas Próprias Lágrimas. Gostou dessa pintura?